pessoal! Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite. Afinal, no EAD vocês podem me assistir a qualquer instante. Mas assistam, hein? Assistam! E se puder, dá um likezinho, porque o professor agora é YouTuber! Pois é, galera! Aqui é o professor Wagner Tufano em mais uma sensacional aula de governança de tecnologia da informação. Nesta importantíssima aula, vamos fazer uma introdução ao COBIT. E sem perder tempo, English Class! Control Objectives for Information and Related Technologies. Isto é a sigla de COBIT, um assunto muito importante para qualquer pessoa que tenha vontade, que queira ser um gestor de sucesso. Preparados? Preparadas? Então vem comigo, que esta aula vai ser sensacional. Então, olha só, moçada, começando, como sempre a gente começa, o que nós falamos nas últimas aulas? O que nós comentamos nas últimas aulas? A gente vem falando sobre maturidade e imaturidade na tecnologia da informação, conceituamos o que era maturidade, falamos de empresas que têm como que é ter uma TI madura, como que é ter uma TI imatura. Para medir tudo isso daí, nós falamos sobre os indicadores, KPIs, Key Performance Indicator, falamos sobre suas características, seus tipos, como que se constrói um KPI, quais são os benefícios que eles podem trazer para as empresas, como interpretar os KPIs e também como tomar decisões, qual a relação que os KPIs podem nos trazer para ser uma importantíssima ferramenta para a tomada de decisão. Aí nós começamos a falar sobre modelos de maturidade, né? Na aula anterior, eu comentei com vocês que você não sai de uma empresa que tem uma TI completamente imatura para uma empresa madura, né? Para uma TI madura, desculpa, né? De um momento para o outro. Não, é um longo caminho a ser percorrido, né? São várias etapas. E no modelo genérico, eu mostrei para vocês 5 etapas que podem ser tomadas para você sair do modelo mais imaturo, né, um modelo mais assim, um nível menor até um nível mais otimizado, né? Então falamos sobre esse modelo genérico, falamos sobre as características dos líderes, né? Líderes de sucesso que estão em cada nível desse modelo genérico. Também falamos sobre citei, né, o modelo de processos de negócios, o BPM, modelo de maturidade em processos de negócios, o BPM. Falamos sobre o modelo de maturidade em segurança, algo tão importante nos dias de hoje em que todos os sistemas estão na nuvem, estão na web, né, para serem acessados via desktop, notebooks, tablets, smartphones, né? Como tudo está na nuvem, a possibilidade de uma invasão é muito grande. E com isso, olha lá, você tem que se preocupar constantemente com a segurança. A segurança, né, o tema segurança vai ser um tema recorrente em sua vida de um futuro gestor de sucesso. Não esquece. Olha só, falamos sobre também um modelo de maturidade para testes, né? Especialmente quando nós falamos de testes, né? Você tem que ter um modelo de maturidade muito bom para propor soluções, sistemas, aplicativos que funcionem de fato, né? Que não dê pau, né? No meio da operação de algum problema, né? Porque isso desgasta muito a imagem da sua empresa, isso desgasta muito a imagem do seu negócio. E como já conversamos aqui largamente nas aulas anteriores, né? A TI é a imagem do negócio. A TI é um dos departamentos mais importantes, mais estratégicos. O negócio inteiro depende da TI, né? E a TI, então, tem que funcionar assim a contento, tem que funcionar muito bem para que você tenha aí uma possibilidade de funcionamento muito bom, tá certo? Bom, avançando, olha lá. Então, na aula de hoje, como eu estava falando no primeiro slide, nós vamos falar sobre COBIT. COBIT, né? Vou explicar durante toda a aula. Não percam um
minutinho da sua atenção, vocês podem dar uma paradinha, vocês podem fazer um lanchinho, mas não percam, porque este é um conhecimento muito importante. É um conhecimento que todo gestor, né, precisa ter, todo gestor precisa ter certificações COBIT, precisa saber muito bem o COBIT, porque o COBIT, como eu vou comentar, ele é um framework, já eu falo sobre o framework, olha esse asterisco aí, né? Ele é um framework globalmente reconhecido, ele é reconhecido então no mundo inteiro para a governança e gestão da tecnologia da informação. Ele foi desenvolvido por essa empresa aí, a ISACA, que é Information Systems Audit and Control Association, que fornece princípios e diretrizes para organizações que desejam, logicamente, melhorar a sua governança de TI e alcançar os objetivos do negócio, os tão almejados objetivos do negócio. Lembrando, como a gente fala em todas as aulas, né, a governança de TI, o principal objetivo da governança de TI é garantir um alinhamento entre a tecnologia da informação e os objetivos, a missão, a visão, né, e os objetivos do negócio onde que você está. Né? Então, o COBIT, ele ajuda você a fazer isso. Como eu vou comentar assim largamente na aula de hoje, ele fornece princípios e diretrizes. Não é a regra geral, não é uma receita de bolo, né? Não são os objetivos da empresa. Tá legal mesmo? Porque uma das coisas que a gente vai falar bastante nessa aula é a necessidade que você tem de customizar, de padronizar, né? Tudo isso daí, tá legal? Então, continuando, olha só. Então, olha só, antes da gente continuar, antes da gente avançar, desculpa, olha, nós vamos falar então um pouquinho sobre o que é framework, né? O que é framework? Talvez você já tenha ouvido falar várias vezes em linguagem de programação, sei lá, em Java, em Python, a gente ouve muito falar sobre framework. Então, só para deixar registrado aqui nas nossas aulas e nos nossos slides, que irão compor uma apostila maravilhosa de governança, olha só, um framework, ou estrutura em português, se você for traduzir para o português, significa estrutura, é, então, uma estrutura, né? Um modelo, né? Um modelo que pode ser conceitual ou abstrato e que vai te fornecer suporte, vai te fornecer ajuda e orientação para a construção e organização de sistemas, que, por sua vez, são geralmente muito complexos. Né? No contexto da tecnologia da informação, no nosso contexto, né, um framework vai ser então um conjunto de ferramentas, bibliotecas, padrões, diretrizes, no caso do COBIT, que serão utilizados para desenvolver e gerenciar softwares e aplicações. Bom, para a gente falar um pouquinho mais de framework, eu vou dar algumas características. Olha lá, algumas características do framework. Questão boa para cair na prova. Presta atenção aí, moçada. Olha lá, gente. Então é o seguinte, um framework, ele geralmente, ele é modular. Ele é modular. Então, você tem o todo e você, enquanto um desenvolvedor, enquanto programador, você pode escolher um módulo, uma função, uma parte deste framework para utilizar em um determinado momento, em uma aplicação que você esteja desenvolvendo. Lógico, como ele é modular, ele é um conjunto de funções já prontas, né? Ele vai, de cara, facilitar o desenvolvimento de qualquer coisa que você vai estar desenvolvendo, né? Fornecendo todas essas estruturas pré-definidas, essas estruturas mais ou menos prontas. Ele tem uma documentação, né? E tem um suporte, geralmente tem isso daí, né? E você encontra muita coisa, muita documentação na internet sobre os frameworks disponíveis, muita literatura sobre os frameworks disponíveis. Né? Eles podem ter, então, padrões, convenções para facilitar a colaboração entre desenvolvedores. Você tem fóruns de discussões, você tem assim redes, né, de desenvolvedores, né, que colaboram entre si e melhoram, né, as versões dos frameworks. Né? Ele vai permitir você fazer manutenção e atualização muito mais fácil, porque quando você atualiza o framework, você atualiza todas as aplicações baseadas no framework, né? Em orientação a objetos, você já deve ter ouvido falar de herança, né? E então esse é o exemplo da herança.
né? E com isso você pode reutilizar o código em qualquer parte do seu sistema, o que, como eu já comentei aqui nesse mesmo slide, vai facilitar e muito o desenvolvimento de qualquer aplicação. Se você não entendeu, então agora um exemplo prático de framework. Olha só, por exemplo, na linguagem Python, existe um framework chamado Django. Esse framework chamado Django, não confunda com aquele filme Django, do Quentin Tarantino. Olha lá, esse aqui é um framework, esse aqui é um framework. Então, olha só, um desenvolvedor está criando lá um site da web, por exemplo. Né? Vamos fazer de conta que ele está criando um site para a web. Então, em vez dele escrever todo o código do zero, né? Fazer a telinha de entrada, pedindo o usuário, pedindo senha, né? Estruturas de manipulação de dados, segurança e coisa e tal, esse framework chamado Django, ele já fornece tudo pronto. Né? Já fornece estruturas para autenticação de usuários, manipulação de banco de dados, criação de URLs, funcionalidades comuns. Então, você, desenvolvedor, você vai se concentrar no core, no mais importante, naquilo que você não tem pronto. Tá legal? Porque o resto das coisas tem pronto. Seria como você não reinventar a roda, né? Pegar o que já tem pronto, aproveitar e ir em frente. Muito bom esse framework. Então, é o seguinte, gente. Falando assim, detalhadamente sobre o que é framework, olha lá, gente. O COBIT, enquanto um framework, né, ele vai poder ser considerado, né, isso aí, porque ele vai fornecer, né, ele vai oferecer, desculpa, uma estrutura, né, uma diretriz super abrangente para todos os profissionais que estejam atuando na governança e na gestão da tecnologia da informação. Né? O COBIT ele vai fornecer princípios, vamos discutir na aula de hoje. Quais são esses princípios? Práticas e diretrizes para que as organizações possam seguir, né, para alcançar os seus objetivos, né, relacionados, logicamente, à tecnologia da informação. Quando falamos de COBIT, falamos de Information Technology. Né? Então, o COBIT ele vai então ter uma estrutura sólida, né, para estabelecer políticas, processos e procedimentos em tecnologia da informação, ajudando as organizações, as empresas a gerenciar e mitigar riscos, garantir a conformidade, o compliance, né, e otimizar os valores dos investimentos em TI. Né? Então, você vai melhorar, mas você vai maximizar o dinheiro, a grana que você vai investir em TI, reduzindo os riscos de perda de dinheiro, de perda de investimentos, e com isso o COBIT vai poder ser uma ferramenta que vai fornecer diretrizes, né, soluções para que você alcance com mais facilidade, né, o sucesso na sua empresa. Então, gente, o COBIT é mais ou menos isso, tá legal? Só para deixar claro para vocês o que não é o COBIT, né? O que não, eu não gosto muito disso, mas olha lá, o que não é o COBIT, né? Então, assim, gente, o COBIT, ele não é uma descrição completa de todo o ambiente de TI de uma organização. Ele não é um manual de normas e procedimentos, né? Da tecnologia da informação de uma organização. Tá? Ele não é uma estrutura para organizar processos, tá legal? Ele te fornece diretrizes e princípios, mas não é uma estrutura engessada, pronta. Aliás, essa é a grande vantagem do COBIT, é ser flexível, como eu vou comentar na aula de hoje, né? Mas ele não é uma estrutura engessada, né, e pronta para organizar os processos de negócio. Ele não toma e nem prescreve quaisquer decisões relacionadas à TI, ou seja, ele não é uma bula, né, ele não é um receituário de tudo aquilo que você deva fazer. Né? E não é uma estrutura técnica para gerenciar toda a tecnologia. Tá legal? A gente vai comentar mais, mas lembre-se sempre. Então, ó, voltando aqui, né, um conjunto de diretrizes para fornecer assim um caminho para a sua empresa. Então, já que nós estamos falando de COBIT, atenção, sessão pipoca. Olha eu ali na letra B de COBIT, olha eu ali, olha só, senta e ouve que lá vem história,
Lá vem história, gente! Então é o seguinte, eu vou começar a falar agora um breve histórico, também não vou me prolongar muito, né? Sobre o COVID. Então, senta que já vem história! Então é o seguinte, o COVID teve o início, né, do seu desenvolvimento, a primeira versão dessa framework para a governança de TI, né, para, logicamente, tentando implementar a maturidade da TI, em 1996. Galera, eu já lecionava nesse ano, eu já lecionava. Lógico que, quando nós falávamos em governança nessa época, era tudo muito imaturo, era tudo ainda muito iniciando, né? Mas já existia alguma coisa e o COBIT veio melhorar tudo isso aí, né? Então, ele foi inicialmente lançado em 1996, como está aí, né? Como um conjunto de objetivos, né? E controle para TI. Né? Então, o que a TI objetiva ser, o que a TI objetiva ajudar a empresa, como que ela pode colaborar com a empresa para alcançar os seus objetivos, a sua missão, a sua visão, como ela pode se alinhar melhor às necessidades da empresa. Né? Ele foi projetado, então, para ajudar as organizações a melhorar o controle sobre seus sistemas de informação e garantir a integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados, né? Que são as palavrinhas-chave que nós falamos sempre quando nós nos referimos à ética na tecnologia da informação: integridade, confidencialidade e disponibilidade dos dados. Né? A LGBT, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, fala muito sobre isso aí também. Né? A primeira versão pública do COBIT, né? Em vários livros, vários fascículos, ela foi lançada então no mesmo ano, né, e continha um conjunto de 34 objetivos de controle, como eu falei, diretrizes, né, organizado em 4 princípios, em 4 domínios principais que nós já comentamos aqui no curso, largamente: planejamento e organização, aquisição e implementação, entrega e suporte e monitoramento. Né? Esses assuntos nós já falamos, estão lembrados? Dá uma olhadinha lá na aula 3, que por coincidência também está gravada. Ah, que beleza, esse professor não dá ponto sem nó. Então volta lá na aula 3. Olha lá. Então é o seguinte, algumas atualizações e expansões. Ao longo dos anos, o COBIT passou por várias atualizações e várias expansões. Inclusive agora na última versão cresceu pra caramba. Né? Quando a gente imaginava que ele não poderia mais crescer, que ainda estava começando, não, ainda tem muita coisa. Né? Isso tudo, para quê, galera? Para acompanhar as mudanças tecnológicas e as necessidades e evolução das organizações. Né? Novos domínios, né? Novas áreas, né? De recomendações, novos processos, novos objetivos de controle foram sendo adicionados ao longo do tempo, né? Até para acompanhar as evoluções, acompanhar as novidades, acompanhar as questões emergentes da governança da tecnologia da informação. Só para vocês terem uma ideia, dá uma olhada aí nesse gráfico aqui, olha lá. A evolução do COBIT. Ah, olha eu aqui, grandão. Olha só, gente. Então é o seguinte, lá em 1996, quando o COBIT surgiu, ele estava mais voltado então para a auditoria, né? Para a verificação da implantação, aquisição, né? De software, verificar se estava tudo conforme o combinado, conforme o projetado. Né? Aí veio a versão 98, 2 anos seguintes, que era mais forte no controle, para controlar tudo que estava sendo feito. A versão 2000 expande, ó, a cada 2 anos aí mais ou menos estava surgindo uma versão. A versão 3 do COBIT em 2000 expande para o gerenciamento. Note que nessas 3 versões iniciais, auditoria, controle e gerenciamento, nós ainda estamos falando mais da gestão. Né? Que esses são os objetivos da gestão, a parte executiva do negócio.
a gestão, né, o controle, a implementação, né, como fazer, né, o que fazer de fato. Olha só, a governança, ela só vem em 2005 e 2007, com o COBIT versão 4 e 4.1. Aí que nós começamos a falar em traçar diretrizes, traçar metas para a empresa, num planejamento estratégico mais de longo prazo, né? E a partir de 2012, nós temos a versão do COBIT 5, né? E em 2019, o pessoal rompeu. Assim como a Microsoft fez aí com as versões do Windows no passado, olha lá, o pessoal da Isaka também mudou. Olha só, então agora não é mais COBIT 6, né? A partir de 2019 não foi COBIT 6, foi o COBIT 2019, o ano do lançamento, que é a última versão que nós vamos falar. Tá, também vamos falar, aliás, nós vamos focar mais nessa última versão, né? Então, nas versões 5 e versão 2019, né, o COBIT é tratado então como governança empresarial de tecnologia e informação. Tem uma expansão aí, como eu falei, dos domínios, né, dos princípios, né, nós temos mais conjuntos de princípios que serão abordados por essa regra, por esse conjunto de diretrizes, como eu estava comentando com vocês. Avançando aqui, ó, vamos falar então um pouquinho só do COBIT 2012, do COBIT 5, que foi a penúltima versão, lançada em 2012. Então, o COBIT 5, ele passa a fornecer uma abordagem mais holística, né, para a gestão, ou seja, ver a empresa como um todo, né? Não vê a empresa só como um determinado departamento, ou só como o core dela, mas vê como um todo. Por exemplo, quando nós falamos de abordagem holística, visão holística, né? Por exemplo, quando você vai numa consulta médica com dor no joelho esquerdo, e o médico nem olha na sua cara. Ele te trata como se você inteiro fosse um joelho do pé esquerdo. Ele só vê o seu joelho. Ele não vê o todo, ele não se analisa como um todo, ele não vê com a tua saúde, tua estrutura óssea, né? As suas práticas esportivas ou não esportivas, né? O médico correto, ele tem que ter uma visão holística. E assim como o médico na área da saúde, nós também, profissionais da tecnologia da informação, da TI, a gente também tem que ter uma visão holística. Nós devemos ver a empresa como um todo. A gente não pode enxergar a empresa só como um departamento de TI. Né? Mas nós temos que enxergar a empresa como um todo. Afinal de contas, nós somos colaboradores, né? Nós somos stakeholders, né, de uma empresa, né, e não um todo, né? A gente não pode ter olhos só para o nosso umbigo. Então, o COBIT 5, ele ataca em 2012, ele atacou um pouquinho isso, né? Ele expandiu o seu foco, além dos objetivos de controle, né, como eu estava mostrando no slide anterior, para incluir aspectos como entrega de valor, ou seja, você melhorar o valor da sua empresa, melhorar o valor do seu negócio, melhorar o valor do seu produto, né? Para fidelizar os seus clientes, para ganhar mercado, né? Para ter uma fatia melhor de mercado, para poder, né, ser líder no seu segmento. Né? E com isso, a gestão de riscos também foi focada de uma melhor forma. Né? Então, a gestão de riscos e também o uso dos recursos de uma forma otimizada. Então, esses foram os grandes objetivos do COBIT 2002. O COBIT 2002, olha só, gente, ele tinha 5 princípios. Olha eu aqui no meio, olha eu aqui no meio. Mudando foco. Olha só, então, os 5 princípios do COBIT 5. Olha lá, que coincidência. Isso é mera coincidência, tá bom, gente? Então, olha lá. O COBIT 5, lançado em 2012, galera, ele então previa satisfazer as partes interessadas, ou seja, todo o pessoal da empresa, o pessoal da TI, também clientes, fornecedores, todos os stakeholders que compõem o sistema complexo da nossa organização. Tá legal? O COBIT 5, ele também previa cobrir a organização de ponta a ponta, como eu acabei de falar, uma consequência do 1, né, de ponta a ponta, não só o TI, mas como todos os departamentos, inclusive a área externa da empresa. O COBIT 5, ele previa no terceiro princípio aplicar um framework integrado e único, né, ou seja, um conjunto de diretrizes
né, e que ia se integrar e integrar toda a empresa, né, possibilitando uma visão holística, princípio 4, ou seja, possibilitando uma visão do todo, né, e lógico, separando, né, a partir do 5 você tem isso, a separação do que é governança e o que é gerenciamento, ou seja, a separação do que é governança, o traçar metas, traçar diretrizes, criar políticas, né, para a empresa continuar crescendo, né, políticas para a empresa continuar conquistando o mercado, né, e gerenciamento, ou seja, a parte executiva do negócio, controle, administração e assim por diante. Então, esses eram os princípios do COBIT 5, em 2012. E o COBIT 19, que é a versão mais recente desse principal framework de governança de TI, né? Alguns alunos têm me perguntado sobre outros frameworks, né? Existem ainda outros frameworks, nós já falamos de alguns frameworks aqui no curso, nós já falamos de alguns modelos de maturidade anteriormente, como eu falei no comecinho da aula, e ainda vamos falar sobre outros modelos, mas galera, é assim, o COBIT é o principal framework de governança no mundo, né? E o 2019, então ele expandiu para dois conjuntos, né? Dois conjuntos de princípios. Então a gente vai ter aí, muito importante isso, eu vou enfatizar bem a partir de agora, né? Então, ele dividiu, que era uma coisa só, passou a ser dividido em dois conjuntos. Então, a gente vai ter o conjunto 1, que vão ser os princípios para um sistema de governança, porque, como eu comentei com vocês, a partir do COBIT 5 existe essa separação de governança de TI e gestão de TI, e o conjunto 2 de princípios, que vai ser o conjunto para um framework de governança, tá legal? Então, guarda bem isso. Dois princípios. Princípios para um sistema de governança e para um framework de governança. Tá legal? Então, começando do princípio. Olha lá, gente, olha lá. Atenção, atenção, atenção. Quando nós falamos de princípio para um sistema de governança, nós estamos falando de 6 princípios. Ó, você está vendo uma bolinha a mais? Essa bolinha a mais sou eu. Essa bolinha a mais sou eu, olha só, aqui no cantinho. Então é o seguinte, meus queridos e minhas queridas, ó, começando no número 1. Então é o seguinte, eu vou começar, então vou falar de 1.1, né? Porque como nós estamos falando do primeiro conjunto de princípios, né, o de sistema de governança, então olha lá, no 1.1, então ele visa fornecer valor para as partes interessadas. No 1.2, abordagem holística. Calma que nós vamos falar sobre tudo isso aí detalhadamente. No 1.3, sistema de governança dinâmico. No 1.4, governança distinta da gestão, já falamos largamente aqui no curso. No 1.5, adaptado às necessidades da organização, e aqui vem a novidade do COVID 2019, né? Esse 1.5 e 1.6, olha lá, sistema de governança de ponta a ponta, são as grandes novidades do COVID 2019, tá legal? Então, eu vou passar agora a comentar um pouquinho sobre cada um desses 6 princípios que compõem o primeiro conjunto de princípios. Você pode dar um pause, você pode descansar um pouquinho antes disso, ou durante também, né? Então vamos lá, gente. É assim, primeiro princípio desse conjunto, fornecer valor para as partes interessadas. Então ele vai dizer, nesse princípio, né, ele vai afirmar nesse princípio, que cada empresa requer um sistema de governança, né, para atender às necessidades das partes interessadas, né, a ela, os fornecedores dela, os funcionários dela, os clientes dela, e gerar valor. Né? E isso tudo, logicamente, através do uso da tecnologia da informação. Né? O valor, como nós já dissemos várias vezes aqui no nosso curso, ou seja, nesse contexto da governança, né, ele significa então o quê? Um equilíbrio entre os benefícios que a TI vai poder trazer, os riscos que você vai poder correr e implantar algo novo, né, inovar, e também os recursos que você pode ter. Né? Lógico, prevendo sempre um resultado positivo, lógico. Né? Além disso, as empresas precisam de uma estratégia viável, né, para gerar esse valor. Né? Você não vai gerar valor ao acaso,
sem querer, né? Para tudo isso aí precisa ter uma estratégia. É verdade, né, que tem empresas que muitas vezes podem andar com as próprias pernas. Pode ter um sucesso assim, tipo, natural. Mas isso não é assim duradouro. Isso pode ser efêmero, né? Para garantir que o sucesso da empresa seja duradouro, né, você precisa sempre da estratégia. E o COBIT, mais uma vez repetindo, ele é um framework com diretrizes para te ajudar na estratégia do negócio quando nós falamos da tecnologia da informação. Né? Se você tem uma estratégia, mas não tem como implementá-la, ela não vai agregar nada, né? Não vai agregar nada. Então, o COBIT ele pode fornecer caminhos, diretrizes para você implementar essa estratégia, né? Ou até para você gerar essa estratégia. Tá legal? Indo em frente, galera. Olha só. A abordagem holística, né? Ou seja, uma abordagem mais abrangente, como eu já expliquei para vocês. Né? Então, esse princípio afirma que um sistema de governança ele deve ser construído a partir de componentes que podem ser de tipos diferentes e que devem funcionar em conjunto. Né? Quando nós falamos de pessoas, sistemas, equipamentos, hardware, peopleware e software, né? Nós estamos falando de coisas às vezes que são diferentes. Mas o nosso maior objetivo, o que é? Juntar tudo e fazer tudo funcionar harmonicamente. Para isso, precisamos ter uma visão holística. Né? Os componentes também podem ser processos, estruturas, infraestruturas, arquiteturas, informações, pessoas, cultura e comportamento. E isso tudo tem que funcionar em conjunto. Por isso, né? Quando você decidiu ser gestor, eu não sei se você tinha noção de onde você estava colocando, amarrando o seu burrinho. Mas não é fácil, não é fácil, né? Juntar tudo isso daí de uma maneira harmônica, né? Então, para isso, a gente precisa, mais uma vez, ter essa visão holística, né? Avançando aqui, gente, avançando, olha só. 1.3, sistema de governança dinâmico. Galera, é assim, vocês mais do que ninguém, sabem que nós vivemos, isso aqui nós já falamos várias vezes aqui no nosso curso, nós vivemos num mundo em constante mudança. Né? A gente vive num mundo que está mudando sempre, que está evoluindo sempre, sei lá, para o bem ou para o mal, para melhor ou para pior, né? Mas está evoluindo. E nós precisamos ter um sistema dinâmico que acompanhe todas essas mudanças, todas essas evoluções ou involuções. Né? Fácil seria se não tivesse nada disso. Né? Aí nem gestor, nem governante de TI precisava, né, gente? Opa, aí não. Olha lá. Então é o seguinte, a criação do sistema de governança dinâmico, né, ou seja, não engessado, refletirá o estado real das coisas, né? Como elas estão no momento presente. Se você tiver uma visão dinâmica de toda empresa e seus sistemas de tecnologia da informação, essa visão poderá criar, né, um sistema viável, né? E isso também vai poder contribuir para a redução do risco, né? Podendo diminuir problemas futuros e tornar a gestão de TI mais resiliente, mais adaptável às mudanças, né? Mais adaptável às mudanças, né? Então isso vai ser uma coisa muito importante, é um princípio muito importante do COBIT 2019. Avançando aqui, gente. 1.4. A coisa não termina rápido, não. Olha eu aqui, mais uma bolinha no nosso desenho. Olha lá, gente. Seguinte, como a gente já comentou várias vezes aqui no curso, a governança define a direção estratégica de uma empresa, tá? O que fazer, como direcionar para que isso aí seja feito, como isso aí deveria ser monitorado, né? Monitorar é um verbo sempre presente quando nós falamos de governança, e como isso vai ser avaliado, né? Em seguida, o gerenciamento, ou seja, desculpa, planeja, constrói e executa, né? Implementa, ou seja, diz como as coisas devem ser feitas. Portanto, é muito importante distinguir entre os dois, né? Ou seja, distinguir, como o item 1.4 está dizendo, olha lá, a governança da gestão, né? E fazer com que as atividades e estruturas sejam diferenciadas em seu sistema, né? Quem governa e quem gere, né? E ter essa distinção. Lógico,
Você vai me dizer para mim, mas empresas pequenas não dá para fazer isso, né? Concordo, mas mesmo que seja a mesma pessoa, tem que ser bem claro a diferença entre as coisas, porque se ela começa a confundir, ela pode deixar de fazer a coisa mais importante da vida dela, que é a governança, que é o planejamento estratégico. Tá legal? Então esse aí é o item 1.4. Já estamos terminando este primeiro conjunto de princípios. Calma que tem mais um. Vai sentando aí e ouvindo. Olha lá. Seguinte, 1.5, adaptado às necessidades da organização. Isso também, com certeza, é uma recorrente, né? Em toda a nossa explicação, em todo o nosso curso, né? Como eu já comentei aqui no comecinho da aula, né? O COBIT não é um receituário, né? Não é um caminho engessado que a gente deve seguir, mas sim ele vai apontar as diretrizes. Como ele só aponta as diretrizes, né, você pode e deve adaptá-lo às necessidades da sua empresa, da sua organização. Ou seja, adaptado às necessidades dos seus negócios, até dentro do mesmo setor. Né? A gente não pode ter necessidades, objetivos e metas diferentes. Né? A gente tem que ter a mesma necessidade, o mesmo objetivo, a mesma meta, dentro do mesmo setor, dentro da mesma empresa. Né? E o COBIT 2019 faz isso. Né? Ou seja, em suma, você não pode ter um conjunto de regras que valha para todo mundo. Né? Porque não existem duas organizações iguais. Né? Por isso, o sistema de governança precisa ser customizável, adaptado, né, às necessidades específicas de cada negócio, de cada organização. E por último, olha lá, nem demorou tanto, nem demorou tanto. Olha só, o sistema de governança, né, ele deve cobrir a empresa de ponta a ponta. Não pode ser um sistema de governança só concentrado no departamento de TI, ou só concentrado no departamento de marketing, ou só concentrado no departamento de produção. Né? Às vezes a gente vê nesse mundo aí afora empresas focadas nisso, né? Essa empresa aqui é só focada no marketing, essa empresa aqui é só focada na distribuição, essa aqui é só focada na produção, essa então é só focada no TI. Não, você tem que ter, como já comentei, uma visão holística, né? Um dos primeiros princípios. Então, galera, o sistema de governança ele precisa incluir toda a tecnologia e informações localizada em todos os lugares da empresa, né? E utilizada nos negócios para atingir as metas e os objetivos daquele negócio especificamente. Que beleza, que beleza! Então é o seguinte, galera, se você não parou até agora, você é um herói, você é uma heroína, né? Se quiser dar uma paradinha, dá um pause aí, vai tomar uma aguinha que o Wagner Tufano vai continuando com tudo, com tudo, com tudo. O bom da aula gravada é que não tem um presta atenção, olhe para mim, né? A gente vai com tudo e você aproveita muito mais e menos tempo, Então é o seguinte, galera, queira dar uma paradinha, não queira dar uma paradinha, vamos que vamos, galera, vamos que vamos, olha só. Então agora, olha eu aqui na outra bolinha, olha eu aqui na outra bolinha. Olha lá, então é o seguinte, gente, no segundo conjunto de princípios do Framework COBIT versão 2019, o segundo conjunto de princípios, sorte que só são dois. Já pensou, gente? Olha lá. Então é o seguinte, nós temos apenas 3 princípios. Pô, que maravilha, só 3 princípios. Olha só, baseado em um modelo conceitual, e eu vou te explicar tudo isso, pode ficar cegado, pode ficar cegada. Olha lá, baseado em um modelo conceitual, estrutura de governança aberta e flexível, e 2.3, alinhado aos principais padrões, estruturas e regulações relacionados. Né? Lógico, muitas coisas a gente já comentou aqui no curso, mas sempre é bom, né, reavaliar, é sempre bom comentar novamente, tá legal? Então, vamos em frente, pessoal, vamos em frente. Olha eu aqui no meio, olha aqui no meio, para você não ficar acostumado. Olha lá, então é o seguinte, baseado em um modelo conceitual. É assim, quando você cria um framework de governança,
Ele deve ser baseado no modelo assim, conceitual, um modelo que funciona, um modelo abrangente, um modelo mais ou menos perfeito. Né? Lógico, isso tudo é teoria. Na prática, as coisas talvez não vão funcionar tão bem como um modelo assim que seja um conceito. Mas se você não se basear no modelo que seja um conceito, você vai se basear em quê? Na bagunça que a tua empresa vive hoje? Não. Você tem que se basear sempre nas melhores práticas, sempre em modelos conceituais. Quando você vai trabalhar, por exemplo, numa empresa de software, numa fábrica de software, que desenvolve softwares genéricos, por exemplo, softwares de ERP, Supply Chain Management, Customer Relationship Management. Você também vai sempre se basear em modelos conceituais, né? Em modelos de empresas que são padrões de funcionamento, né? Que são exemplos para as outras empresas. Você não vai desenvolver um RP baseado numa empresa que é bagunçada. Né? Não, você vai se basear numa empresa muito bem administrada, muito bem governada, numa empresa que é modelo para as outras. Né? E essa é a grande vantagem de quando você compra um sistema de terceiros, esta é a grande vantagem quando você implementa um framework, porque ele vem com um modelo bacana, um modelo que conceitualmente pode funcionar, um modelo que minimiza os processos, que maximiza os resultados, um modelo legal. Lógico, ele vai ter que ser adaptado. Não vamos dizer que você vai bagunçar com ele, mas você vai adaptar as suas realidades e também você vai poder adaptar a sua realidade ao conceitual. Esse que é o grande lance. Né? Então, olha lá, gente. Esse framework de governança, ele deve ser baseado nesse modelo conceitual, né, como eu estava explicando para vocês, identificando os principais componentes e relacionamento entre eles, né, para maximizar a consistência e permitir uma melhor automação do negócio. Então, o teu negócio ele só vai ser totalmente automatizado quando você tiver um sistema assim super abrangente, que tente entrar em todas as áreas da organização, em todos os departamentos, em todos os setores, né? Automatizando, ou seja, fazendo aquilo lá que antes era feito manualmente de forma automática. A automação máxima. Automação máxima é o que eu sempre falo aqui nos nossos cursos. Tá legal? Não pode ser um sistema que só automatiza determinado processo, que só trata de tal processo. Quando você vai implementar um sistema numa organização, num departamento, ele tem que automatizar todo o departamento. Todos os processos daquele departamento tem que ser abrangente. E para isso é muito importante você se basear no modelo conceitual. Né? Por quê, galera? Isso aí vai garantir que você não vai omitir processos. Né? Que você não vai tratar só parte dos processos que estão sendo tratados naquele lugar. Né? Ou informações, ou relacionamentos importantes. E você vai então poder projetar e implementar um programa de governança, né, mais abrangente. A falta de um modelo conceitual, galera, ela pode deixar a visão sobre a tecnologia da informação nebulosa. Né? Para que o TI está aí? Qual o objetivo? Né? Para que ele serve? Né? Porque você não vai ter as informações vitais necessárias, tá legal? Então, isso aí é uma coisa muito importante, não esqueça, tá? Sempre se baseie em modelo conceitual. Eu sei que você vai encontrar pessoas na vida que vão dizer, você é extremamente teórico e coisa e tal, mas esse que é o grande lance. Essa que é a nossa grande função na vida, ou seja, transformar a teoria em prática. E esse é o nosso grande diferencial. Nós temos teoria. Tem muita gente aí, né, que nunca estudou, que nunca fez o curso, que não tem teoria. Né? Então, tá aí nossa diferença, tá aí uma das vantagens do COBIT. Avançando aqui, olha lá. Estrutura de governança aberta e flexível. Olha o pequenininho aqui no meio. Olha lá. Então é o seguinte, você precisa ter na sua empresa uma estrutura de governança que seja, assim, mais aberta, né, às necessidades da empresa e que seja mais flexível, como eu já comentei, ou seja, saiba se adaptar às mudanças. Esta é uma das principais características da versão 2019 do COBIT.
Ou seja, ele é um framework de governança, né, aberto e flexível. Né? Desta forma, ele permite a você a adição de novos conteúdos, novos processos e a capacidade de abordar novos problemas de maneira mais flexível, né, de maneira mais adaptável. Não tem aquele negócio, isso nosso sistema não trata. Isso o nosso sistema não pode controlar, você vai ter que controlar por fora, você vai ter que controlar na mão, você vai ter que fazer uma planilhazinha Excel, né? Isso não. Ou seja, você tem que ter um sistema flexível que se adapte às mudanças, né? Flexível e abrangente, né? Então, se você tiver essa maneira mais flexível de endereçar as questões da sua empresa, as questões, as necessidades, né? Isso vai o quê? Mais uma vez, olha como a gente redunda e fala sempre a mesma coisa. Olha lá, vai diminuir os riscos, vai diminuir a perda de tempo, a perda de dinheiro, né? A falta de recursos, né? Isso aí vai poder maximizar os custos financeiros não previstos e entre outros, né? Ao mesmo tempo, quando a gente fala de flexibilidade, né, isso aí não pode ser confundido com falta de organização, hein, gente? Muito pelo contrário. A flexibilidade é a sua organização de tal forma que você pode se adaptar. Não é falta de organização, tá? Flexibilidade tem que ser uma coisa prevista. Tá legal? Tem que ser uma coisa prevista, tem que ser uma estratégia prevista. A gente não pode confundir flexibilidade com apagar incêndio. Tá legal? Então, por isso, o princípio também recomenda o cuidado para manter a consistência e a integridade. Porque muitas vezes, quando você trabalha em apagar incêndio, você esquece isso. Né? E esquecendo consistência e integridade, você também pode esquecer a segurança. E é aí que você abre uma porteira, né, para ser invadido, para hackers e assim por diante. Né? Então, toma muito cuidado, né? Muito cuidado. Geralmente, empresas que são invadidas, empresas que têm seus dados sequestrados, como nós já falamos aqui no curso, são empresas que não têm uma governança bem definida, tá legal? E por último, eu falei que esse aqui era menorzinho, Calma que ainda tem bastante coisa. Olha lá, alinhado aos principais padrões, estruturas e regulações relacionadas. Então é o seguinte, gente, para garantir a conformidade, né, que a conformidade deve ser uma prioridade para todas as organizações, né, ou seja, a gente tem que alinhar o nosso sistema de governança às leis, regulamentos, e isso é uma coisa, isso é uma atitude absolutamente essencial, tá? Ou seja, o COVID 2019, uma das diretrizes dele, traduzindo isso aí, é ser alinhado, por exemplo, aqui no Brasil, à Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Então você tem que. É uma coisa que hoje em dia todos os sites, todos os seus sistemas têm que ser alinhado. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é uma lei assim muito boa. Talvez não, logicamente, não é perfeita, como a própria Constituição do Brasil não é perfeita, mas já é um caminho, né? Já é alguma coisa, né? E as empresas devem respeitá-la para proteger os dados dos seus clientes, fornecedores, funcionários, proteger os seus dados sigilosos, né? Então, isso tudo, sensíveis, né? Os seus dados sensíveis, então isso tudo é uma coisa boa que as empresas devem fazer. E um framework de governança, né? Ele apoia, ele está alinhado a isso tudo, tá? Alinhado a isso tudo. Então, essa também é uma das novidades da versão 2019, que é a última versão do COVID. Então, dessa forma, galera, as melhores práticas e diretrizes são amplamente aceitas, vão ajudar a garantir, né, que os seus clientes, fornecedores, funcionários possam fazer negócios de uma maneira mais eficaz, eficiente e segura. Porque eles vão saber que você tem um framework que prevê o alinhamento, né, das suas atitudes, das suas ações, das suas diretrizes, às leis que, por exemplo, protegem os dados deles próprios. Tá legal? Ficou claro isso aí, né, gente? Então, atenção, moçada! Indo em frente, então falamos, olha lá, até aqui, recordando, falamos então dos dois conjuntos de princípios do framework COBIT 2019, tá legal? Não deixem de baixar
os seus slides, os nossos slides, não deixem de dar uma estudadinha, né? Muito importante isso aí que vocês conheçam. Vocês vão enfrentar questionamentos sobre o COBIT em qualquer entrevista de emprego, não tenham dúvidas, não tenham dúvidas, né? Existem certificações COBIT que vocês também podem fazer, que aí vocês vão decorar tudo isso aí, né? E isso aí é muito legal, né? Você ter conhecimentos em COBIT é uma coisa muito importante também de você colocar no seu currículo vitae, tá legal? Então, continuando aqui, gente, continuando, olha lá. Principais vantagens do COBIT 2019. Já falei muito, putz, eu podia ter me colocado no outro ali também, né? Olha só, já falei sobre muitas, mas só para deixar aqui por escrito para vocês, né? Então, assim, o COBIT 2019, ele se caracteriza por ser um framework flexível e aberto, ou seja, se você for comparar com as versões anteriores, especialmente com a versão 5, que é a anterior, ele tinha menos flexibilidade, ele era mais fechado, ele era menos adaptável às necessidades da sua empresa, né? Então, o COBIT 2019 ele é mais adaptado, né? Ele se adapta melhor. Então, com isso, há um alinhamento ao contexto de sua organização, sua arquitetura, a arquitetura aberta do COBIT, ele vai permitir, então, como eu comentei aqui na aula, adicionar novas áreas de foco ou modificar o que já está existente. Lembrando que a gente não pode achar que flexibilidade é falta de governança, tá? Muito pelo contrário. A governança é tanta que ela está até prevendo a flexibilidade, a adaptação aos negócios, às novas necessidades, às novas realidades, né? Por falar nisso, olha só, o COBIT 2019, ele também é atual, lógico, é a última versão, e relevante, né? Porque ele vai oferecer suporte e a referências e alinhamentos e conceitos originados por outras fontes, né? Nós temos outros modelos de maturidade de negócio, nós temos outros frameworks, né? Que vão poder se associar, que vão poder se alinhar, vão poder se integrar ao COBIT 2019, como a gente vai falar nas próximas aulas. Legal? Então, isso daí também há padrões mais recentes de TIs, regulamentações, né, de conformidade e outras coisas que surgem. Ei, tudo certinho, tudo certinho. Então, atenção, atenção, atenção. Momentos que você começa a abrir o seu sorriso. Momentos que você começa a mostrar os seus dentinhos. Olha a alegria desta menina aí, gente. Olha a alegria desta menina aí. Considerações finais, mas keep calm que não acabamos, não acabamos. Olha lá, gente, o que nós podemos tirar da aula de hoje? Olha lá, então é o seguinte, seguindo os princípios que a gente descreveu aí durante toda a aula, né, os princípios descritos anteriormente, as suas decisões ao implementar e manter um sistema de governança de TI, como o COBIT 2019, sempre estarão pautadas nos principais objetivos dele, nos principais princípios deles, né? E hoje nós falamos sobre os princípios, sobre os dois conjuntos de princípios, né, do COBIT 2019. No primeiro conjunto nós tínhamos 6 itens e no segundo conjunto 3 itens, né? Então entenda-os, revise-os, estude-os constantemente e assim você estará sempre no caminho certo de um gestor de sucesso! Ei, que beleza, que beleza! Olha lá, mas atenção, como eu já falei, keep calm, que não terminou aqui, olha só. Como não podia deixar de ser, atividade para o lar. Se você só está assistindo, né, a aula, se você não tem o prazer incomensurável de ser meu aluno, bye bye! Se você é das minhas turmas, então atenção, presta atenção, olha lá, atividade para o lar. Continuando, como foi da outra vez, olha só. Você então vai elaborar, olha só, duas questões. Ah, que facinho, professor! Duas questões sobre a matéria
vistas nessas 3 últimas aulas. Então, você vai pegar na aula que nós falamos sobre maturidade e maturidade, na aula que nós falamos sobre KPIs, né? Você pega aí as últimas 3 aulas e você vai pegar, assim, sei lá, um conhecimento, um conjunto de slides, ou mesmo um slide, e vai bolar aí, né, duas questões. Isso aí você vai poder fazer, você pode fazer no próprio Word, né? Se quiser transformar em PDF, tudo bem. Se não, você me ajuda, já manda o Word mesmo, né? E você vai mandar essas duas questões que você fez no Word lá no Blackboard, né? Eu já vou colocar um linkzinho. Você vai ter um linkzinho para mandar o teu arquivo Word, né? No Blackboard. Isso aí vai ser em grupo, pode ser nos mesmos grupos que a gente fez anteriormente, né? Nos mesmos grupos que a gente fez anteriormente, e só um componente do grupo que manda, por favor, né, gente? Não vai ficar mandando o grupo inteiro, né? Só um componente manda, mas por favor, não esqueça de identificar todos os componentes, pode ser no próprio arquivo Word. E se você puder, olha lá, tem o botãozinho A a Z lá no Word, coloca os nomes em ordem alfabética, tá? Você nem precisa se preocupar em digitar em ordem alfabética. Digita lá em qualquer ordem, um nome de cada componente por linha, depois você seleciona todos os nomes, né? E clica lá no botãozinho A a Z, igual tem no Excel também, e coloca em ordem alfabética. Ei, que beleza, porque isso aí realmente é uma dificuldade violenta, né, gente? Então, olha só, galera, é assim, feito o arquivo, aberto o arquivo Word, colocado os componentes em ordem alfabética, olha lá, você vai fazer a questão. São duas. Professor, que facinho, da outra vez você pediu 3, agora são só 2. Mas essas 2 são mais difíceis. Essas duas questões que você vai elaborar vão ter que ter afirmativas e alternativas. Afirmativas é aquela de e V, sabe? E alternativas são aquelas que vão dizer quais afirmativas estão corretas. Então, olha só, essas questões vão ter que ter um enunciado bem elaborado, tá? Não vai fazer um enunciado de uma linha só, não, tá? Enunciado bem elaborado, né? Pode ter até citação de outro autor, pode ter até citação do professor Wagner em suas aulas, né? Pode ter gráficos, pode ter imagens, né? Abstraia. E aí, olha só, as questões vão poder ter de 4 ou 5 afirmativas, né? Então vai de I a IV, ou I a V, né? Então você vai colocar as afirmativas e vão pedir, né, para os alunos escolherem a alternativa que contém apenas as afirmativas corretas, tá? 5 alternativas, então é importante você separar o que é afirmativa e o que é alternativa, tá bom? E você, por favor, indica a correta, tá? Indica a correta. Olha lá, gente, não precisa de RGM, não precisa colocar o teu RGM, vocês são mais que números, né? Mas os nomes em ordem alfabética. Então, só para você, se você não entendeu o que eu estou pedindo, olha lá, um exemplo. Aquele exemplo que nós fizemos na última aula. Eu não sei se você está lembrado, se você estava presente, olha lá. Mas aquele exemplo que nós fizemos na última aula, olha só. Então, ó, tem um enunciado caprichado, olha lá, um enunciado caprichado, bonitinho, não é um enunciado de uma linha só, tá? Ó, aqui eu tinha 4 afirmativas, tá? 4 afirmativas. Então, ó, no meio aí do seu texto, você vai colocar: analise as afirmações abaixo, né? E depois você vai apontar a alternativa que representa, ó, analise as afirmações abaixo, no caso aqui, que aponte aquelas que representam motivos para utilizar modelos de maturidade. Aqui no caso, não sei se você está lembrado, é lógico que você está lembrado, todas estavam corretas, né? Todas estavam corretas. Então aqui é o seguinte, ei, olha o grandão aqui no meio, Então olha lá, então aqui ó, 5 alternativas de A até E, olha lá, com as afirmativas, né, que estão corretas. A pergunta é sempre a mesma, é correto que se afirma em, né? Isso aí você pode até copiar aqui do slide, tá legal? Então aqui é o seguinte, nesse caso, ó, era a B, né, onde todas estavam corretas. Então note o seguinte, gente, agora o complicômetro, né? Ó,
O número as afirmativas sempre aparece em mesmo número, tá bom? Para você não dar uma dica, né? Para você não chegar e dar dica para o seu aluno. Então, ó, a afirmativa 1, 2, 3. A afirmativa 2, 1, 2, 3. A afirmativa 3, 1, 2, 3. A afirmativa 4, 1, 2, 3. Esse tipo de. Por isso que eu só estou pedindo duas. Por isso que eu só estou pedindo duas. Olha só. Então, aqui estão essa é a atividade. Olha lá, lembrando que todas as atividades vão compor a nossa avaliação A2. Eu não faço prova para A2, vão compor a A2, tá legal? Então façam com carinho, tá legal? Vocês vão poder mandar até um dia antes da nossa próxima aula, tá? Ou seja, vocês têm aí mais de uma semana para fazer essa atividade. Capricha, tá? Capricha. E depois, quando chegar na avaliação A1, se por algum acaso, alguma coincidência, você vê aquela questão que você elaborou, né? É mera coincidência. É mera coincidência. Tá vendo? Professor Wagner Tubano não dá ponto sem nó, não dá ponto sem nó. Olha só, gente, só para terminar essa maravilhosa aula, olha lá, as referências bibliográficas. O que eu usei aqui para construir a aula? Olha só, tem um artigo do René Chiari, né? O que é e quais os princípios e diferenças do COVID-5, desculpa, COVID-19, o que é e quais os princípios e diferenças do COVID-5, né? Tá aqui o endereço dele, eu deixo aí bonitinho para vocês, depois vocês poderem acessar, poder ler esse artigo na íntegra. Tem também um outro artigo do Adriano Martins Antônio. O sobrenome dele é Antônio, não é nome. Olha lá. Quais são os princípios do COVID de 2019? Tá no LinkedIn, tá aqui o link. E tem, olha só, uma cartilha do COVID de 2019 que vocês podem baixar de graça na internet. Tá? Cartilha COVID de 2019, né? Você baixa, se quiser, você pode ler. É uma cartilha, tem acho que uns 30 e poucas páginas, muito legal, muito bacana, que você pode ler aí com todo o carinho do mundo. Que beleza, que beleza! Então aqui, meus queridos, minhas queridas, chora! Chora porque terminamos mais esta maravilhosa aula que você pode assistir quando você quiser, como você quiser e com quem você quiser. Chama a mamãe, chama papai, pega o cachorrinho, quem sabe ele aprende. Gente, um abração a todos, um abração a todas e até nossa próxima oportunidade. Tchau, tchau.